Olá, tudo bem com você e com a sua família? Que a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus Pai seja com você, com a sua casa, com a sua família. E ainda nós estamos, na verdade, desse lado da telinha e você do outro lado. Com certeza, Deus tem uma palavra de reflexão para você, para a tua casa, para a tua família. Aquilo que Deus já colocou no meu coração, com certeza vai colocar no seu também. E vamos sair, na verdade, das lutas, dos problemas, da dificuldade, com certeza mais fortes, porque logo estaremos juntos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje nós vamos ler um texto em Mateus, capítulo de número 8, verso 23 em diante, que diz assim: entrando ele no barco, que é Jesus, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos aproximou-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé, ou de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu o vento, e o seguiu uma grande bonança. E eles, ou aqueles homens, se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? A respeito desse homem que nós vamos falar, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que é e sempre será. Nós olhamos na palavra de Deus e vimos a queda do homem. Deus deu para o homem, tudo que Deus fez era bom. E no sexto dia criou o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas ele diz: olha, do fruto que está no meio do jardim, conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Você vai entender porque o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos descendentes de Adão, nossos pais, percebe? Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a morte, e assim a morte a todos os homens. Por isso que todos morrem em Adão, mas somos vivificados por Cristo, em Cristo Jesus, um justo por todos. Por isso nós somos justificados em Cristo Jesus, entende? E o Espírito Santo de Deus está sobre nós. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. E os homens dominam sobre os peixes, as aves do céu, os grandes, enormes, tremendos peixes marinhos, enfim, as bestas feras. Era para ele dominar. A Bíblia diz que Deus fez o homem um pouquinho menor do que os anjos, mas a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas quando, na verdade, Caim matou Abel, depois de sequência, um tempo, a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e ela ficou grávida e teve um filho chamado Sete. Mas a Bíblia diz que era segundo a imagem de Adão e Eva. Segundo a sua imagem o criou, segundo a sua imagem nasceu. Aí sucessivamente os homens a imagem, não de Deus agora, entenda isso, mas imagem e semelhança do homem, simbolizando na verdade, ou seja, adquirindo dos nossos pais a característica, né? Claro que ainda com livre-arbítrio, mas todas as características do homem, a imagem e semelhança do homem, pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz também em Romanos, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos na verdade estavam ali remando, e de repente vem uma grande tempestade. Tempestade, que significa? Tempestade, nós vamos definir, significa perturbação atmosférica violenta, geralmente associada à chuva forte, ao granizo, ao ventos, aos trovões, raios, nevasca na neve, né? E tempestade na neve, no sentido espiritual, simboliza sofrimento. Depois da tempestade vem uma bonança. Nesse caso vem uma grande bonança. Também no sentido espiritual, o sentido trazendo para nossas vidas, no sentido generalizado, não atmosférico, mas no sentido espiritual, agitação, grande confusão. Fala de barulho repentino,
intenso e violento, perturbação moral, tempestade de sentimentos. Então, a Bíblia fala, né, que os discípulos se espantaram sem conhecer bem o mestre ainda. Talvez você não conhece bem ele, não sabe o que ele é capaz de fazer, mas ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, se fez homem, mas há um nome que devemos honrar. A Bíblia diz que toda boca, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que homem é este? Que homem é este? Precisava de um homem no terreno do homem para resgatar a comunhão que nós perdemos, nossos pais perdeu. Um homem no terreno do homem, na terra. Por isso ele se fez homem. Talvez você não entenda isso. Por isso que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra de Deus. Mas antes ele fez uma promessa para nós, para os discípulos. Está registrado, está escrito: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. Então, nós lemos no texto em Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27, que Jesus acalma a tempestade, dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e veio uma grande bonança. Nós, como seres humanos, buscamos em nosso caminho, né, a verdade e a vida, socorro, ajuda, frequentemente, um herói como o Pai, para nós identificarmos, mas somente poderemos encontrar o que precisamos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, Senhor forte e poderoso, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nele, por Ele, a Ele pertence a honra e a glória. Você pode senti-lo agora. Ele está com você, está no barco. Estava com os discípulos. Mas olha, em primeiro lugar, nós vamos citar 4 coisas que aconteceu e pode estar acontecendo na sua vida, e você pode tomar uma atitude agora. Com certeza vai vir uma grande bonança. Que fazer na hora da tempestade, da aflição, da angústia, da dificuldade? Olhar para a tempestade não é a solução. Olhar para os problemas, para a dificuldade não é a solução, como os discípulos olharam. Reclamar na tempestade não é a solução. Muitos não entraram na terra prometida porque eles murmuraram, reclamaram e deixaram a incredulidade brotar no seu coração. Voltaram para trás. Seus cadáveres caíram no deserto, morreram no deserto. Só viram de longe a promessa. Mas Deus quer que você entre na terra prometida. É bênção sobre bênção, mas você não pode olhar para a tempestade, os problemas. Tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Reclamar não é a solução. Usar os emos também não é, na tempestade também não é a solução. Pedir socorro é a solução. Mas em segundo lugar, o que devemos pedir, ou para quem devemos pedir? Não aos discípulos, não tem como ele nos ajudar. Não aos que estão na praia, não tem como ele nos ajudar tão longe. Não aos que estavam distantes, também não tem como. Mas um só que estava dentro do barco, que está junto com você nesse barco da vida, na tua casa, o homem chamado Jesus de Nazaré. Mas um homem que estava no barco chamado Jesus, quem é esse? Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. A Ele sim devemos pedir socorro. Terceiro, como Jesus socorreu os discípulos. Como Jesus pode socorrer? Presta atenção. Ele estava dentro do barco. Quer dizer que ele está dentro do barco. Está com você, está na tua casa, está na tua família. Precisa estar na tua vida. Os discípulos lembraram disso. Você precisa lembrar na hora da luta, da dificuldade, dos problemas. Ele está com você. Os discípulos se aproximou de Jesus. Os discípulos se aproximou dele. Você precisa se aproximar dele, ouvindo essa palavra, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a face do Deus vivo. Jesus repreendeu o vento. Eu quero dizer que ele repreende agora para vir uma grande bonança sobre a tua casa, sobre a tua família. Está repreendido em nome de Jesus. Jesus estava esperando, na verdade, que os discípulos fizessem isso. Eles aprenderam. Você está aprendendo com Deus, começando agora, ou faz dias, ou faz meses, ou faz anos. Aprenda a repreender esse mal e vai vir uma grande bonança. Jesus te dá autoridade. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão os demônios, pegarão
serpente, e se porventura beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Eis que vos dou poder. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Ele assoprou sobre os discípulos. Ele assopra sobre você esse dia. A Bíblia diz, na verdade, e nos orienta, que os discípulos perguntaram a alguns com a credulidade: que homem é esse? Ele já tinha curado leprosos, ele tinha curado paralítico, ele tinha expulsado demônios, ele tinha curado cego, ele tinha feito paralítico andar. Que é uma tempestade para ele? Ele é o Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra. Que homem é este? O homem que desceu do céu, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, não para condenar-se o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Que homem é este? O homem que morreu por nós na cruz. E em Coríntios 15:3 diz: porque primeiramente vos entregou o que também recebi do Senhor, que Cristo morreu por nós, pecadores, segundo as Escrituras. Que homem é esse? O homem que está no céu à destra de Deus. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, dentre vós, que foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste subir, ou viste ir. Que homem é esse? O único homem que nos pode salvar. Em Atos 4, verso de número 12, diz assim: em nenhum homem, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado que havemos de ser salvo, ou pelo qual devemos ser salvos. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é padre, não é bispo, não é papa, não é pastor, nenhum líder religioso, mas é Jesus de Nazaré. Ele te dá salvação, ele te restaura, ele acalma a tempestade. Ele tem poder, nenhum outro. Todos pereceram, todos os líderes religiosos lá jaz na sepultura. Talvez os seus ossos ou o seu nome, mas a sepultura onde foi sepultado o nosso mestre está vazia. Já não está mais aqui, ressuscitou. Foi essa palavra dos anjos. Disse às mulheres, a Maria Madalena, diz aos discípulos, diz a você, é o primeiro dia da semana. Ele não está entre nós, nem entre os mortos. Ele ressuscitou. Não subiu aos céus, não ascendeu aos céus. Não, mas ainda está entre vocês. Os 40 dias, 500 irmãos viram ele. Os apóstolos, os discípulos viram ele, as mulheres viram ele. E você pode ver ele porque ele é ressurreto. Ele pode fazer algo por você. Ele pode fazer algo por mim na hora da tempestade. Que homem é este que faz, ou que ele faz na hora da tempestade? Te socorre. O que devemos pedir? Socorro. O que Jesus socorreu os discípulos, como ele socorreu? Repreendendo o vento e mandando o mar aquietar. Que homem é esse? O homem que desceu do céu para habitar entre nós. O homem que morreu por nós. O homem que está no céu porque ele ressuscitou. O único homem que nos deu a salvação, o que nos pode salvar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Timóteo capítulo 2, o verso 5. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que acalma a tempestade, está entre